Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Uma live aleatória que eu decidi fazer agora, realmente no primeiro minuto. Eu vou fazer uma live, vou fazer e pronto, acabou. Então sejam bem-vindos à minha live surpresa. Olha quem tá aqui comigo. Timalia! Bom dia, bom dia, bom dia. Pra quem tá aqui no Japão, uma boa noite. Quer tá plena assim no pós-parto. Mas não tem como não tá plena, gente, olha. A Maria Clara tá bem, eu estou bem, eu não tive hemorragia, Deus é muito bom, né? Estou aqui muito bem cuidada, os meus filhos estão bem com a minha mãe, só tenho a agradecer a Deus mesmo. Vocês me mandaram mensagens lindas, então só agradeço, só agradeço. Sei que já falou, mas aí não tem acompanhante na hora do parto. É exatamente sobre isso que eu quero falar, Bianca. Exatamente sobre isso que eu quero falar. Por isso que eu resolvi abrir essa live assim, puf, do nada mesmo. Porque eu coloquei o meu relato de parto agora há pouco, né? Bom dia, Aninha. E tem alguns comentários falando assim, nossa, eu estaria bicuda, emburrado. O parto teria sido ruim se eu estivesse nessas condições, não é? E eu quero fazer uma reflexão com vocês, tá bom? Quero fazer uma reflexão com vocês sobre isso. Como é tempo de pandemia... Oi, Marina, bom dia. Obrigada, saudade também. Como é tempo de pandemia, o protocolo da clínica é o seguinte: não pode ter acompanhante. Isso foi desde 2020, quando começou essa pandemia. Quando o Peter nasceu, já não podia ter acompanhante, por conta do risco de contaminação, tá? Eu não quero entrar em detalhes aqui, funciona ou não funciona. Essa conversa é, né, rende muito, eu não quero perder meu tempo falando sobre isso. Mas a questão é a seguinte, é o que é. Então, a clínica não permite acompanhante, tá? Durante o trabalho de parto. É aqui assim, na maioria das clínicas, na maioria dos hospitais, a não ser em caso de cesariana, que alguns permitem, tá? E se ele não tiver tomado até a segunda dose, ele não pode vir me visitar, né? Não pode nem trazer, não pode entrar aqui dentro. Se ele tivesse tomado até a segunda dose, ele poderia entrar aqui dentro e me ver por 15 minutos. É o que é, né? É o que é. Então, eu vou ficar internada, né, 4 ou 5 dias aqui, porque é como que é no Japão, né? Eles precisam cuidar do neném, eles veem pressão, icterícia e tudo mais. Tem uma série de, de cuidados que eles têm com o bebê e com a mãe durante esses 4, 5 dias. Então, o Japão funciona assim, tá bom? E o que eu falei lá no relato de parto? Que eu não pude ter o Fernando comigo mais uma vez, infelizmente. Não é meu marido, queria muito que ele estivesse comigo. Que eu não pude ficar na posição que eu queria, por conta do antibiótico que eu estava tomando, para aquela bactéria, né, a Streptococcus, que ela não pode estar presente na hora do parto, porque há alguns riscos para a saúde do bebê. Então eu precisei vir cedo exatamente para tomar esse antibiótico, para que a Maria Clara não corresse o risco de se contaminar com ela, né? Então eu cheguei, me troquei, coloquei já o antibiótico e também o soro aqui, ó. Põe aqui, né? Cadê? Caiu nesse band-aid aqui. A médica já deixa colocado um soro para caso tenha hemorragia, como ela já sabe dos meus históricos de parto, que eu tenho hemorragia pós-parto, eu já fico ali para aplicar ocitocina, fazer o que for necessário, né? Ou já tá pronto. Porque não vou esperar eu ter hemorragia para até achar a minha veia, né? Então qualquer minuto é precioso quando você tá tendo uma hemorragia grave, tá bom? Então é assim que eu precisei chegar. Assim que eu cheguei, eu precisei já ficar deitada e eu fui pra sala de parto. Eu não queria ir pra sala de parto, né? Eu olhei, disse, vou ficar aqui, vai ficar aqui. Pensei no primeiro instante, as outras salas devem estar ocupadas. E não era porque eu já ia ficar ali tomando antibiótico deitada. E não é a posição mais agradável do mundo. Você com contração semi-deitado não é a melhor posição, não é favorável, né? Então, todas as doulas, todo mundo que estuda um pouco sobre parto, quando escuta uma mãe relatando que deu à luz deitada ou semi-deitada, logo se sente muito mal, porque é uma posição que dificulta um tanto a respiração,
né? E também no trabalho de parto, geralmente causa mais dor. Só que, olha a reflexão que eu quero trazer é o seguinte, tá? Existe um culpado? Existe um culpado do meu marido não estar comigo? Existe um culpado de eu ter que ficar deitada para dar à luz? Semi-deitada para dar à luz? Existe um culpado para que eu tenha que ficar tomando antibiótico, né? Então, certa limitação enquanto ao movimento? Existe um culpado para isso? Eu me lembro que durante a gestação, numa consulta de pré-natal, foi a primeira ou segunda, eu não lembro, eu vim com o Peter, que o Peter é pequenininho, é meu quarto bebê. Ele tem 1 ano. Então eu trouxe ele comigo no colo. Eu não dirijo, eu peguei o trem, saí da minha casa, peguei um trem até a minha mãe em outra cidade, peguei outro trem até a outra cidade, que é aqui, para fazer essa consulta pré-natal. Cheguei com esse neném no colo e a mulher da portaria falou assim: você não pode entrar. Eu falei: por que não? Ela falou assim: porque você está com o bebê e dentro da clínica não entra nenhum acompanhante. E na hora eu senti raiva. Eu falei pra ela: eu não estou doente. Ela falou assim: mas não pode entrar? Eu falei: não tenho ninguém pra cuidar do meu filho. Ela sabe o que ela falou pra mim? Ela falou assim: volta quando tiver alguém pra cuidar dele. Eu fiquei muito brava, muito brava. Só que eu não falei nada, eu falei: tá bom, eu não vou discutir com essa mulher. Mas eu fui embora muito brava, muito pé da vida mesmo, assim. Que porcaria de pandemia, que babaquice de Covid. Fui muito brava embora pra casa. E no caminho eu fui pensando, né? Se eu tivesse xingado a mulher da portaria, sabe? Se eu tivesse brigado com ela, batido o pé, humilhado ela, sei lá, falado dos meus direitos. Você não pode fazer isso comigo. Se eu tivesse brigado com ela, sabe? Ela não é ocupada. Ela tá cumprindo ordens. Ela é só uma japonesa que trabalha aqui e ela cumpre ordens. Alguém falou pra ela, falou: olha, a partir de hoje, por causa do Covid, vai ter que ser assim. E ela obedece essas regras. Não é culpa dela. Você entendeu? Ela não é pessoal comigo. Ela fala assim: você não pode ter, né? Então, eu me acalmei e falei: poxa, graças a Deus eu não falei nada, sabe? Eu não briguei com ela, porque eu teria feito ela se sentir mal e não teria resolvido porcaria nenhuma, não é verdade? E a mesma situação agora no parto, né? Se eu tivesse ficado nervosa, bicuda, chegada aqui falando de maneira grosseira com as enfermeiras, reclamando dos meus direitos e tudo mais, não teria resolvido, entendeu? Não teria resolvido. Meu marido não teria entrado do mesmo jeito, só que teria ficado um climão terrível, né? E eu estava em trabalho de parto, estava para dar à luz à minha 5ª filha. Não era momento de brigar, não é momento de fazer cara feia, não é momento de dar birra. Eu já sou uma mulher grande, crescida. Oi, Auri, tudo bem, minha querida? Já sou uma mulher crescida, né? Não adiantaria eu ficar de bico. Meu marido não tá aqui. Não adiantaria eu ficar reclamando. Meus direitos. Que malinha. A mamãe tá me atrapalhando a dormir. Desculpa, mamãe, desculpa. Coisa mais gostosa. Peraí, deixa eu arrumar minha pequena aqui. Meu Deus. Meu Deus. Pronto. Oi, Rafa. Bom dia. Bom dia. Então, é sobre isso que eu queria falar, né? Nessa live que eu decidi fazer assim em cima da hora. De que muitas vezes a gente perde alegrias, né? Assim, perde a nossa... perde um momento tão feliz da vida por coisa pequena, entendeu? Não que meu marido é coisa pequena, né? Eu gostaria muito de ter ele comigo. É muito importante ter meu marido comigo. Mas essas coisas não poderiam tirar a minha alegria de vir dar à luz a Maria Clara. E esse choro de recém-nascido. Bom, acho que alguém vai precisar da minha atenção, né? Mas vocês entenderam o negócio que eu falei, assim, de que se eu tivesse ficado de cara feia, me desconcentrado, tratar as pessoas mal, ia ficar muito pior,
não é? Ia ficar muito pior, ia ficar um clima ruim. E as enfermeiras não têm culpa disso, elas estão obedecendo regras, não sei se são as regras do Estado, não sei lá, oi nada, quem que determinou isso, mas está determinado, né? É o que é. É o que é, e a gente pode fazer sempre o melhor. Sempre o melhor. Em qualquer circunstância, não é? Existe um ideal que a gente sonha. Ah, eu queria que fosse assim, assim, assim. E existe aquilo que é real. Então, existe o que é ideal e existe o que é real. E o que a gente vai fazer com aquilo que é realidade para nós, né? Como que nós vamos viver aquilo que nos é pedido no momento, não é? Então, que bom que hoje eu tenho maturidade para, ao invés de simplesmente reivindicar os meus direitos, falar o quanto eu estou sendo oprimida e esquecida, eu tenho a capacidade de olhar para essas pessoas e falar e pensar, não é culpa delas, né? Não é culpa de ninguém que eu conheça que nós estejamos em pandemia. Não é culpa de ninguém que eu conheça que essa doença tá aí e não passa nunca, né? E aí a gente tem que focar naquilo que é bom, né? O carinho que as enfermeiras têm comigo é extraordinário. Elas são muito atenciosas. Eu fiquei o tempo todo lá nessa sala de parto, numa posição que não era favorável, mas elas estavam cuidando de mim, todas sorridentes, todas pacientes, fazendo massagem nas minhas costas, tentando aliviar a minha dor, conversando comigo, né? Falando, nossa, como você tá tranquila, assim, num carinho extremo, né? Imagina eu maltratar essas pessoas que não tem culpa de nada disso, não é? Então eu consegui viver esse parto de maneira feliz, apesar de eu não ter vivido exatamente como eu queria. Eu falei pra vocês, né? Ai, dessa vez, se tudo der certo, eu vou conseguir filmar, mostrar pra vocês as fases do parto. Não consegui. Não consegui fazer nada, porque eu não consegui ficar nem com o meu celular. Eu peguei meu celular no final, já do parto, que ela falou assim, você quer ligar pro seu marido? Porque como não pode ter ninguém, eu falei assim, eu deixo você ligar. Vejam, eles têm esse cuidado, eles sabem que é importante, não é? Ela falou assim, eu não posso deixar que o seu marido entre, mas você pode ligar pra ele. Então, ela tentou, de alguma forma, manter essa conexão. Ela estava atenta a isso, não é? Ela falou assim, eu quero ligar, sim. Então, eu liguei, deixei... Então, olha, ali, né, já podendo nem nascer, liguei, coloquei meu celular aqui perto de mim. Fiz um grupo no Facebook, liguei a câmera e falei, olha, vamos... quem quer assistir o parto, né? Só que, infelizmente, como eu saí de casa correndo, o celular não estava muito carregado. E a bateria começou a acabar. E eu falei, bom, eu vou desligar, porque eu preciso guardar uma bateria pra tirar foto quando ela nascer, né? Então, eu tirei a foto do meu parto. Gente, em tempo de pandemia, né, as coisas mudam. Então tá lá, o neném saindo e eu tirando foto, né, e o Hannah. Mas fica a reflexão para vocês que estão para dar à luz. Eu acho que não cabe somente nessa questão de dar à luz, né? Mas de tudo que a vida nos traz, tudo que Deus permite que aconteça. A maioria das coisas não acontece do jeito que a gente quer. Eu queria que fosse assim. E se não for assim, eu vou me revoltar, eu vou bater o pé, eu vou maltratar as pessoas, porque eu tenho direito, né? E nós falamos besteiras e nós machucamos as pessoas. Então, há circunstâncias em que nós precisamos ser muito mais amor do que qualquer outra coisa, né? Então, foi um parto feliz. Apesar de tudo, foi feliz, muito feliz, né? Principalmente porque eu não tive hemorragia. Vocês têm a noção de que isso é um milagre, né? Vocês sabem que isso é um milagre, né? Eu fui diagnosticada com atonia uterina. Eu tenho um sangramento intenso desde a primeira gestação, que foi se agravando a cada novo parto. E no último, né, no quarto, assim, mais uma vez eu senti a perda de sangue muito grande, em que eu senti meu corpo ficando gelado, eu senti eu ficando doente. Eu falei, nossa, a morte é fria, né? E dessa vez eu fiquei esperando. Como eu sou uma mulher de muito pouca fé, eu ainda tinha medo. Falei, nossa, mas eu pedi a São José, mas vai que, né? E eu fiquei esperando. E ela não veio.
e ela não veio. É um milagre, né? Então, existe estatísticas, existe diagnósticos, existe muitas coisas, mas existe a fé, né? E existe meu São José, existe nosso Deus, que ele foge das estatísticas, ele foge dos diagnósticos, ele nos dá muito mais do que nós merecemos. Então, como eu poderia viver um parto com raiva, né? Como eu não poderia ser agradecida por tudo que aconteceu? Há coisas muito maior do que posições, do que técnicas, né? Eu falei também, eu não consegui respirar da maneira que eu pretendi, perdi o controle e doeu, dessa vez doeu, nesse possível doeu, mas bendito seja Deus em tudo, né? O que a médica falou sobre o seu milagre, Cássia? Eu ainda não fui conversar com o médico, né? Eu converso com o médico na hora da saída e vou conversar com a médica também quando eu retornar. Por enquanto, a parteira relatou pro médico, assim, olha, não teve hemorragia. Foi o parto com um sangramento menor até agora. Então tá escrito lá, né? Mas ainda não conversamos sobre isso, né? Oi, oi Rita, muito obrigada. Enfim, era isso, tá? Era isso que eu queria falar com vocês, que possa ajudar vocês a refletir, né? Que a gente pode viver feliz, né? A gente pode conseguir ser feliz apesar das circunstâncias. Vai ficar salvo, Bruno, tá? Essa live vai ficar salva. Eu decidi fazer assim agora, mas ela vai ficar salva. Bom, é isso, meninas. Eu agradeço imensamente, imensamente as mensagens. E é uma quantidade de mensagem impossível de responder. Eu tenho a Verônica que me ajuda a organizar essas mensagens, mas assim, impossível, impossível. Então eu peço perdão, porque eu não vou conseguir responder todas vocês. Mas peço que Deus recompense, né, o carinho, as orações, as mensagens de cada uma. Porque eu me sinto muito amada, de verdade, tá? Que bom, Elis, fico feliz em saber, tá? Bom, como vocês viram, ontem não teve aula na comunidade, nós vamos dar um jeito nisso aí, nós vamos repor, tá? Sim, todos os partos foram normais, todos os partos foram aqui, tá bom? Deus foge das estatísticas, exatamente. Bom, um beijão pra vocês. Eu vou cuidar aqui da minha pequena, tomar um chazinho. E Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo, pelo carinho de vocês, é muito importante pra mim. Onde encontro conteúdo sobre respiração? No IGTV. E vai lá no meu destaque, parto, e tem a live sobre parto. Você tá com uma feição maravilhosa, é porque você é boazinha, Ana Clara. Olha o tamanho do meu nariz. Mas é isso aí. Um beijo. Fiquem com Deus. Depois eu vou falando mais, tá? O que tá aqui no hospital. Tô gravando algumas coisas pra vocês e eu vou postando. Um beijão. Tchau, tchau.